tema. Obrigado. O segundo tema do debate de hoje é a possibilidade de lockdown na maior cidade do país. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse hoje que estuda medidas para restringir a circulação de pessoas e admite a possibilidade de lockdown em São Paulo. É a hora de um confinamento total e de fechar ainda mais a economia? Essas são as perguntas. Caio, começamos com você. Pois é. O prefeito da capital, ele age como um manso sucessor de João Dória, né, e permanece à sombra do governador de São Paulo. Então, ele cogita o fechamento de vias e fronteiras, a paralisação do transporte público, a suspensão da atividade industrial e a redução na prestação de serviços essenciais, entre tantas consequências de uma medida drástica como é o lockdown, que é uma versão piorada do isolamento social horizontal. Isso numa cidade de 12 milhões de habitantes e mais alguns milhões de trabalhadores, né, da região metropolitana e dezenas de milhares de visitantes eventuais. Mas vamos fazer um exercício de empatia pelo prefeito, especialmente nesse ano de reeleição, né? Realmente é muito mais fácil trancar o povo em casa, culpar o inevitável e focar na escavação de milhares de covas nos cemitérios. Difícil é providenciar equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde e para a população, que agora está ameaçada com multa e prisão pelo governador, né? O decreto passa a vigir amanhã. Difícil é não misturar pacientes com suspeita de Covid com pacientes sabidamente infectados. Difícil é converter os leitos de semi-intensiva e de enfermaria, como foi feito lá no HC, em leitos de UTI, ou pelo menos adaptados para receber respiradores. Difícil é fornecer números corretos de lotação de UTI por região e por hospital, que considerem também as vagas em hospitais particulares na conta. Difícil é averiguar tantas denúncias, né, de sobrenotificação, de supernotificação de vítimas de acidentes e ataques fulminantes computados como Covid, retirando das famílias o direito de velar seus mortos. Difícil é justificar por que médicos plantonistas não são autorizados a dar alta para pacientes suspeitos de Covid que ainda não estão em estado grave ou gravíssimo. Difícil é explicar internação sem confirmação por exame. Difícil é não gastar alguns milhões de reais, e está sobrando, para fazer teste em massa por amostragem e determinar qual o nível de imunização de rebanho nas regiões da cidade. E difícil e aparentemente impossível é apresentar ao grande público qual o modelo epidemiológico utilizado para embasar as tomadas de decisão sobre a quarentena. Então, são muitas dificuldades que enfrenta o prefeito de São Paulo. Fácil é alegar que, sem isolamento, como ele fez, teríamos 30 mil óbitos na capital. É uma nova forma de vidência inaugurada pelo oportunismo político. É a vidência do futuro do pretérito. Eu acho que antes de cantar essa vitória, o prefeito deveria apresentar a sua metodologia de cálculo. Mas, enfim, na prática, o que se mostra cada vez mais evidente é que outros fatores completamente, mas assim, completamente alheios aos políticos e às suas decisões intempestivas podem ter freado a Covid nessa cidade, né, que é o epicentro da pandemia. Isso vai desde clima quente até pirâmide etária mais jovem e, por incrível que pareça, a flexibilização do isolamento social espontaneamente praticada pela população que acelera o processo de imunização em rebanho, que é um fator determinante para frear a curva de contágio. Mas nós podemos ilustrar muito melhor cada um desses pontos aí na sequência do debate, que eu acabei me alongando um pouco. Sim, vamos lá. Augusto, se você quiser, você tem um tempo maior agora por causa aí do equilíbrio na divisão do debate. Vamos lá. Acho que fácil, então, é o quê? Abrir a economia, flexibilizar o isolamento e depois contar os mortos, né? Isso é facílimo realmente de fazer. Eu não vou aqui, sinceramente, eu não vou rediscutir a possibilidade de flexibilizar o isolamento, né? Esse trem já partiu da estação. A gente já está em outra etapa. Está em outra etapa completamente diferente. Discutir se a gente deve flexibilizar ou não o isolamento, desculpe, é quase como discutir se a Terra é plana ou não. A gente poderia também ficar discutindo essa possibilidade com base nos estudos por sempre apresentados aqui. A gente pode voltar a trazer aqui o médico de dieta para propor, então, a flexibilização desse isolamento. Esse debate acabou. A gente está numa outra etapa da pandemia. E que etapa é essa? O prefeito Bruno Covas, se recuperando de um câncer, é chamado de sombra do governador. O que disse ele hoje? Esse herói Bruno Covas, isso sim,
colocando em risco a sua vida para tentar conter a pandemia de forma responsável. Enquanto alguns insistem em falar que é gripezinha, alguns insistem em comparar com 5 mil mortos engasgados. Ele é um herói. E o que esse herói falou hoje? Que a prefeitura tem em cima da mesa várias opções de ação. Estamos buscando opções que não restringam a atividade econômica. Completamente diferente do que pretendeu se passar aqui no debate. E disse mais o prefeito Bruno Covas. Qual é o critério para se adotar um lockdown ou não? É a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai ouvir agora economistas que falam sobre acidente de carro. De novo. O que o Ministério da Saúde definiu como lockdown? Até para ficar claro isso, a gente nunca fez lockdown, ao contrário de vários países da Europa que são vira e mexe trazidos aqui como exemplos a serem seguidos, nós nunca adotamos o lockdown. Lockdown é, abre aspas, o nível mais alto de segurança e que pode ser necessário em situações de grave ameaça ao sistema de saúde. Qual é a situação da cidade de São Paulo hoje? 87% dos leitos de UTI ocupados. Existe uma iniciativa chamada Comitê Científico Consórcio do Nordeste, formado por vários profissionais. Eles apontam que, para eles, obviamente, numa situação local, com as peculiaridades, aqui a gente não está tratando o Brasil de forma continental, é óbvio que precisa se regionalizar e é óbvio que pode haver, inclusive, a flexibilização do isolamento em alguns locais em que a pandemia está controlada ou está melhor controlada. Ninguém aqui está defendendo uma medida universal para o país. Mas o que esse Comitê Científico Consórcio do Nordeste apontou? Que a partir de 80% de leitos ocupados da UTI já é o momento de se fazer lockdown. Que é o que alguns estados do Nordeste, de clima quente inclusive, né? Tem fazendo. Então, assim, o clima quente não há estudo científico nenhum que consiga comprovar que diminui o índice de contágio ou a proliferação da pandemia. Então, com base em estudos e observação, principalmente observação do momento atual, e curioso, falando em observação do momento atual, já foi trazido várias vezes aqui o estudo Covid Brasil. O médico Bruno Filardi até às vezes participa online aqui do debate. Ele, no Twitter, afirmou o seguinte: dentre todos os modelos, o Sami acredita, Sami quem é? Sami é a pessoa que fez o modelo matemático junto com ele, que, volto a dizer, é um modelo bastante interessante. Eu li, reli, gosto, acompanho, não tenho grandes críticas ao modelo, até porque eu não sou matemático, mas eu acho um trabalho bem feito. Está sofrendo uma série de críticas de pessoas especialistas, até sugiro que o espectador veja isso, mas eu entendi como razoável. E disse ele, Bruno Filardi, de todos os modelos, o Sami acredita que este, ou seja, o dele, é o mais fidedigno. Mas nenhum modelo pode determinar o afrouxamento do isolamento. Apenas a observância prática. E eu acho que é isso, assim, respondendo à pergunta do Caio, qual é a metodologia matemática, acho que o próprio Bruno Filardi responde aqui, é a observação prática. Os números de contágio e de mortes estão aumentando, os leitos de hospital estão ficando lotados, logo, a gente precisa de uma outra medida, que pode ser que seja o lockdown. Bom, Caio? doutor Augusto, os seus argumentos são tão populistas, né, nessa linha da política fúnebre, que eu imagino que você seja em breve contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito. Provavelmente será, né, mas só se eles forem presos por corrupção. Não, quem trabalha com política é você, que já foi só se eles forem presos Caio. por corrupção. Afinal, ontem você estava se gabando de ter soltado acusados na Operação Lava Jato. Qualquer intenção política, Caio. Quem trabalha na política é você. Quem vai se candidatar, com certeza, é você. Esperem o Caio na próxima eleição. Temos um vidente aqui. Debatedores. Vamos ver, vamos esperar. Olha, Mona Lisa, o que eu espero é debatedores, um minuto. Padrão de debatedores, quando vocês falam junto, vocês podem debater à vontade, mas falar um em cima do outro não dá. Vamos então com os argumentos e, assim, claro, se interromper, é importante que vocês pensem em quem nos deu a honra de acompanhar. Vamos lá então, continuamos, por favor. É muito ruim, viu, Mona Lisa, ser interrompido aí nos primeiros segundos da minha fala.
né, de forma aí, grosseira, de forma mal educada, afinal de contas, como espectador pode ter bem observado, eu espero a minha vez para falar, porque esse é o primeiro sintoma de respeito à opinião alheia que parece não ser demonstrada pelo meu debatedor. Mas, de qualquer forma, ele deveria sim ser contratado aí pelo seu populismo por esses gabinetes, né? E, de fato, ontem ele estava se gabando, sim, de ter revogado uma série de prisões no âmbito da Operação Lava Jato. Então, ele está entre os seus pares ao comentar esse tipo de notícia. Bom, esse é o estado do debate público. Agora a gente tem assuntos tabu, né? Diferente desse falso paralelo que você colocou, há provas, há abundância de provas, né, de que a Terra não é plana. Agora, em relação a essa pandemia, que você mesmo classifica como, abre aspas, dinâmica, a gente tem indícios, a gente tem evidências, não provas. Então, por favor, não tente manipular a audiência, que você vai ser muito mal sucedido nisso. Outra coisa, se recuperar do câncer não torna ninguém um bom ou um mau político, o torna simplesmente um vencedor no plano pessoal. Isso é o respeito e elogio, mas não o torna imune a críticas, de jeito nenhum. A gente tem que ser objetivo aqui nos nossos comentários. E, retornando, né, você falou que não há estudos relacionando a transmissibilidade, a letalidade do vírus a países de clima mais temperado, mais quente. Isso não é verdade. Isso desde o começo da pandemia, com aqueles estudos do MIT trazidos aí ao debate público pelo Dr. Anthony Wong, que é uma sumidade em toxicologia, a gente já conhece isso. E aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente observa um fenômeno que é possível estimar a mortalidade do vírus entre 0,05% e 0,2%, dependendo da metodologia de estudo. Quando a gente compara, por exemplo, com uma cidade que é o caso de Nova York, esse número salta para 0,4%, 0,7%. Então, são cidades cosmopolitas, mais ou menos, né, dentro da região metropolitana, com uma quantidade parecida de pessoas que foram atingidas pela pandemia em momentos similares, né? E aí você tem uma discrepância tremenda, né, na questão da mortalidade, sendo que nas comunidades mais carentes aqui do Brasil, a densidade demográfica é muito maior. Né? Então, quais são os fatores que explicam essa mudança? Um desses fatores, obviamente, é a pirâmide etária. A gente sabe que a mortalidade do vírus, ela aumenta exponencialmente conforme a idade dos pacientes. Isso tem que ser levado em conta. E é ponto pacífico entre mim e o meu debatedor que o fator limitante para a doença é justamente os leitos de UTI. E a minha crítica foi justamente nesse sentido. Não é possível que um estado que é um país, que uma cidade que é um país, não consiga se preparar e fazer as adaptações necessárias para receber os leitos de UTI. Com mais de um mês da pandemia avançando, por volta do começo de abril, né, primeira quinzena de abril, assista as reportagens do Conexão Repórter para você ver qual era o estado dos hospitais públicos do senhor Bruno Covas, que o senhor reputou como herói. E vai morder a sua língua por chamá-lo de herói. Ao ver o que os dirigentes desses hospitais faziam. Pegavam equipamentos, né, de primeiro mundo, respiradores e UTIs, e quando saía a reportagem de uma emissora concorrente, eles retornavam esses equipamentos e misturavam pessoas infectadas com pessoas com suspeita de infecção. E você tinha um mercado paralelo entre profissionais da saúde para compra de máscaras, essas que a CNN fornece gratuitamente, que a partir de amanhã, se nós formos seguir a letra da lei, nós teremos que estar aqui no debate utilizando. Então, assim, prepare-se para morder a sua língua sobre o heroísmo de políticos. Viu, doutor Augusto? Augusto? Parece que não conseguir construir leitos de UTI a tempo não é uma falha apenas brasileira. Nova York vive uma calamidade. Itália viveu até bem pouco tempo atrás e ainda está se recuperando. Espanha também. Parece fácil de uma hora para outra construir dezenas, centenas, milhares de leitos de UTI? Obviamente não é. Então nós estamos enfrentando essa pandemia de uma forma, principalmente aqui no estado de São Paulo, bastante satisfatória dentro do cenário muito pior que nós poderíamos ter. Cenário esse que seria, sim, muito pior se não tivéssemos adotado o isolamento, que ainda é baixo, há uma variação, mas ele é um isolamento mínimo para se conter o quê? O contágio de todos ao mesmo tempo, que eu já falei 300 vezes aqui no debate. É esse o problema, é essa a nossa luta, que não todos peguem a doença ao mesmo tempo. E tem uma matéria interessantíssima de um grupo de pesquisadores da USP,
sei agora como falar aqui, que são comunistas, eu não sei qual vai ser o argumento, de várias áreas. E eles disseram o seguinte, o que causou e o que vem causando problemas no nosso país? As disputas políticas, abre aspas, são falas deles, as disputas políticas entre várias esferas do governo envolvidas com o controle da pandemia têm contribuído para o descumprimento das medidas tomadas para reduzir a circulação de pessoas e aglomerações. Eu já falei várias vezes isso aqui. O próprio presidente da República, a não dar um exemplo, e ele não dá esse exemplo diariamente, praticamente, desestimula, é óbvio, principalmente os seus apoiadores a fazer o isolamento, a usar máscara, a não se tocar e uma série de outras medidas de higiene que o presidente muitas vezes demonstra claramente que não sabe. Os pesquisadores continuam dizendo o seguinte, afirmando, está aqui, afirmam que abandonar o isolamento agora, ainda que gradualmente, provocaria um aumento rápido no número de infecções e mortes, sobrecarregando o sistema de saúde. Então, os ganhos obtidos, essa parte que eu quero entrar, os ganhos obtidos com a reativação da economia não compensariam a perda de controle sobre a evolução da doença. Então, sem querer voltar a um debate que eu mesmo me recuso a fazer, que é de flexibilizar o isolamento, infelizmente pode ser, e aqui o prefeito Bruno Covas, que não é um herói porque se recuperou do câncer, é um herói porque em se recuperando do câncer, na situação ainda debilitada que ele está lá na lida, todo dia, tratando do problema e não criando um problema novo para fugir do problema real, que é o que faz o presidente da República, que você até ontem apoiava, Caio. Por isso ele é um herói. Nós estamos conseguindo, no limite das nossas condições, fazer com que a situação não seja tão grave quanto ela é. E a gente tem que, se por acaso endurecer mais ainda, vai ser duro para todo mundo, vai ser duro para a economia, mas é a ciência que manda a gente fazer isso. Por causa do tempo utilizado por vocês, não teremos os argumentos finais, apesar da temperatura alta. Posso dar o boa noite para os debatedores? Mas a vamos temperatura lá? aqui não muda em nada isso, claro que pode. Então vamos lá. Augusto, boa noite para você, até amanhã. Caio, boa noite para você, até amanhã também. Amanhã tem mais debate, tenho certeza que voltaremos a esse assunto.